Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino Adoração, número 8 do cantor cristão. Ó Deus Supremo, benfeitor, os anjos e homens, dai louvor a Deus o Filho, a Deus o Pai, ó Deus Espírito, glória dai. Senhor, nós estamos na tua casa para prestarmos um culto de louvor, de adoração e prestarmos uma homenagem ao Senhor, que é único, santo, poderoso, glorioso, majestoso, cheio de graça e de verdade, tremendo em amor, maravilhoso Deus, forte e poderoso. Oh meu Deus, nós te louvamos porque nós conhecemos a ti como o único Deus verdadeiro e a teu Filho a quem enviaste como único mediador entre o Senhor e os homens. Eu te louvo, porque nascemos para o louvor da tua glória e estamos aqui para adorá-lo na beleza da tua santidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Maravilhas Divinas, número 7 do cantor cristão. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz e júbilo vem de aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todo vem de louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, quer nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra,
que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Meus amados e queridos irmãos, hoje 21ª mensagem acerca do nosso tema para crescimento espiritual. E nós estaremos falando nesta mensagem sobre idolatria. Isso mesmo, sobre idolatria. E a idolatria é um pecado que afasta o homem de Deus e que impede o homem de se aproximar a Deus. Há um jargão, há uma frase de uma igreja cristã romana que diz: peça à mãe que o filho responde. Mariolatria é pecado de idolatria. Mariolatria ofende a santidade de Deus. Amados do Senhor Jesus Cristo, a idolatria é um termo genérico para se refletir a quaisquer práticas de adoração aos ídolos. Adorar a Deus é prioridade. Adorar a Deus é priorizar o culto, a adoração a Deus. Mas os idólatras, aqueles que cultuam aos santos, dizem: nós não adoramos aos santos, nós veneramos os santos. Amados de Jesus Cristo, a veneração é uma honra prestada aos santos, uma reverência a algo que nos arremete a Deus. Eu quero vos dizer que este conceito dos léxicos é mentira. Jamais uma veneração aos santos nos aproxima de Deus. Jamais. Pelo contrário, ela nos distancia de Deus. Porque a adoração é um culto, é uma homenagem única e exclusiva a Deus. Quando Jesus Cristo foi tentado pelo maligno, ele deixou claro em Lucas capítulo 4, versículo 8. Coloca para mim aí, Alex, faz favor. Contudo, Jesus lhe afirmou para Satanás: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amados de Jesus Cristo, esta veneração de prestar honra aos santos, santos estes que passam pelo processo do clero católico e tem um processo para chegar ao patamar de santo, daquele que a igreja considera santo, porque conferiu graça, segundo os estudos prestados pelo clérigo,
e que arremete às pessoas que seguem, que estão dentro do arraial romano, a estar elevando as suas preces a determinado santo, que leva para outro santo, que chega a outro santo, que vai até outro santo, para que aquele santo leve a mãe daquela, que é a rainha de todos os santos, para falar com Deus. Amados de Jesus Cristo, vocês não percebem que as pessoas querem diminuir o seu acesso direto a Deus, conferindo a quem eles julgam santos para levar recado? Eu acho que é muito recado para... Não é muito santo. Aqui lá no nosso país são 365 santos, um para cada dia, e ainda sobra um monte de santos à espera de uma vaga para poder começar a interceder. Amados de Jesus Cristo, essas questões, elas são seríssimas. Israel, sempre, desde lá de Êxodo, capítulo 20, 3, 4 e 5, Alex. Não terás outros deuses além de mim. Mas nós não temos. Só o Senhor é Deus. Mas nós veneramos, nós não adoramos. A veneração é uma via de distanciamento de Deus e do céu. O versículo 4. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Nada o que se assemelha, o que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrará diante destes deuses, e não os servirás. Portanto, eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento e puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Êxodo 34, 14. Êxodo 34, 14. Jamais você que se ajoelha diante destes santos feitos por mãos de homens, a palavra não é do pastor Sérgio, a palavra é do Deus Supremo, Criador de todas as coisas. Jamais adorarás nenhum outro Deus. Portanto, Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, e de fato, Deus e Deus zeloso. Não é não. Lá em Jeremias, são tantas os apontamentos bíblicos aqui, que nós chegamos lá em Jeremias. Mas deixa eu voltar. Idolatria, adoração, veneração exagerada a qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus. Deus é um Deus zeloso. Deus é um Deus ciumento. Então, em João capítulo 4, versículo 24. Por que não se pode fazer imagem e escultura? Porque Deus é Espírito. E importa que todos os que o adorem em espírito e verdade. Você tem uma imagem, porque você é um corpo. Você tem uma imagem, porque você é um ser vivo, um ser material. Deus é um ser imaterial, invisível. Então,
nós que somos espírito, que está dentro do nosso corpo físico, é um corpo espiritual. Nós podemos, em espírito, adorar o Deus que é espírito. Com uma diferença: o espírito que se traduz Deus é com E maiúsculo. O espírito que traduz o homem é minúsculo, porque Deus é criador e o homem é criatura. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo se colocado acima de Deus. Tudo o que ocupa a nossa adoração ou veneração ocupa o lugar de Deus. E o que Jesus disse a Satanás? Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. As pessoas dizem que não veneram e não adoram aos ídolos, mas carregam os ídolos nas costas, com o andor, e fazem imensas peregrinações, servindo aos santos. O amados de Jesus Cristo, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16, Deuteronômio, capítulo 11, 16. Tenham cuidado, ficai atentos a vós mesmos, para que o vosso coração não se deixe seduzir e não vos desvieis para servir a outros deuses, prostrando-vos em adoração perante eles. Amados de Jesus Cristo, Moisés, quando estava naquele processo de apresentar-se a Deus para trazer ao povo que pediu e queria lei, ele subiu ao cume do monte para estar com Deus, para que Deus, com o dedo da sua mão, escrevesse naquelas 2 tábuas de pedra, o decálogo, os 10 mandamentos. O primeiro mandamento, o segundo mandamento. Mas aí as pessoas que vivem nos dias de hoje, já antes de nós por muito tempo, diz que estes 10 mandamentos, eles foram endereçados somente à nação de Israel. Amados, os 10 mandamentos da lei foram escritos por Deus. E ele diz que ele é Deus zeloso, que ele é Deus ciumento. Então, toda a adoração deve ser prestada única e exclusivamente a Deus. Por quê? Porque ele é o criador e sustentador de todas as coisas. Santo, eterno, glorioso, majestoso, cheio de graça, de bondade, de misericórdia, de favor, de perdão. Só Deus pode atender e receber a nossa adoração. Lá em Êxodo 32, de 1 a 8, Moisés está ausente. Então, quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar, 40 dias e 40 noites na presença do Senhor, e aqui já Moisés demorava, então diz, quando Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: vamos fazer-nos deuses que vão à nossa frente. Começa aí a carregar o ardor, começa aí a carregar a procissão. Já não querem mais a coluna de fogo e nem a nuvem. Moisés não voltou, mas nós precisamos chegar à terra prometida.
Nós precisamos de um Deus. E aí chegou a Arão. E aí, porque a esse Moisés, esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Será que ele está vivo ainda? Será que morreu? Será que não sumiu? Será que vai voltar? Arão consentiu. E além do consentimento veio a oração, a orientação. Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mo. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Arão é o quê? É um sacerdote. Então, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que os tiraram da terra do Egito. Diante dessa manifestação do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro de ouro e fez esta proclamação: amanhã será o dia da festa dedicada ao Senhor bezerro. No dia seguinte, todo o povo se levantou cedo, ofereceram holocaustos ao bezerro e trouxeram sacrifícios de comunhão ao bezerro. E todas as pessoas se sentaram para comer e beber, e mais tarde se levantaram para se divertir diante do bezerro. Ó quem nasceu lá em bezerros, né? Então Yahvé avisou Moisés: vai, desce depressa, porque o teu povo, que ajudaste a subir da terra do Egito, perverteu-se. Com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhes havia ordenado. Fizeram para si um bezerro de metal fundido e estão adorando. E lhe estão oferecendo louvores e sacrifícios. E proclamaram em alta voz: esse é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Perversão espiritual. Colocou alguém, um objeto, embora fosse de um metal precioso, nada passava de um ídolo, uma imagem esculpida, que foi colocada no lugar de Deus. Quem conduz o povo agora é o bezerro. Nem sei se mamava ou já estava desmamado. É loucura. Se você continuar lendo Êxodo no capítulo 32, você vai ver que Deus quer acabar com o povo ali no deserto. Deus quer exterminar aquele povo. E de fato Deus vai fazer isso. Só não fará com os de 20 anos para baixo que saíram da terra do Egito. Mas todos os de 20 anos para cima não vão entrar no meu repouso, diz o Senhor dos Exércitos. E não entraram. Amados de Jesus Cristo, há uma maldição de Deus para a vida daquele que adora outros deuses feitos por mãos de homens, ainda que seja uma história linda, como da Madre Teresa de Calcutá. Ainda que seja uma imagem linda lá do Ceará, o Padim Padecis. Ainda que seja o Frei Damião, ainda que seja o São Pedro, ainda que seja o São Paulo, ainda que seja o São Coríntios.
Dá para entender que não se pode colocar um Deus além do Senhor que fez os céus e a terra? Não tem cabimento. Mas as pessoas, elas fazem mal para si mesmas e para os seus filhos. E para os filhos dos seus filhos. E para os filhos dos filhos dos filhos. E para o filho dos filhos dos filhos dos filhos. Até terceira e quarta geração. Por que deixar de adorar ao Criador, que é santo, que não tem pecado, que vive e reina por todo sempre, que é de eternidade em eternidade, que não tem princípio e que não tem fim? Por que deixar de adorar o Deus que é Espírito para imagens esculpidas? É só você pegar o Salmo 115, que na Bíblia romana está no 113. É só você pegar Jeremias 10. Eu já disse aqui uma vez na igreja, que na segunda igreja batista de Marília, sendo evangelizado pelo irmão Campinas, Manuel dos Santos, Emanuel Coimbra, Aristeu e o Manuel Silvano, um cidadão de mais de 2 metros de envergadura, irmão Vigílio. O irmão Vigílio, ele tinha mais ou menos da costela para cima da mulher dele. Para encarar a cara do irmão Vigílio, cara a cara, tinha que subir nenhuma escada. Alto. E ele era pinguço. Ele era fabricante de vasos e de santo. Com a mesma massa que ele fazia o vaso, ele também fazia o santo. Então, se o santo é santo, o vaso é santo vaso, que é irmão do santo. E é impressionante que um dia, depois de tomar muita pinga e comer uma deliciosa macarronada, foi fazer santo depois do almoço. E mexendo a massa do vaso e do santo, gomitou em cima da massa. Tirou o que pôde, o que não pôde, amassou e fez o primeiro santo gomito. E o primeiro irmão do santo gomito como vaso e vasinho. Oh, amados de Jesus Cristo, é loucura. E as pessoas brigam e matam quando diz a elas: só ao Senhor teu Deus adorarás. Deus está dizendo que é um Deus zeloso, que é um Deus ciumento e que a prioridade é definir o que está em primeiro lugar de importância, o que é urgente, o que é necessidade, o que é prioridade. É a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial e emergencial. Você já imaginou se você depender dos santos? Como disse lá no princípio, peça para o santo A, que vai falar com o santo B, e vai falar com o santo C. Vai ser que nem as autarquias que nós temos lá no nosso governo aqui. Quando chegar em Deus, que nunca chega. Amados do Senhor Jesus Cristo, quando Moisés sobe ao monte, Arão é forçado a criar um Deus feito por mãos de homens para substituir Deus. E o que saiu? Um bezerro. A idolatria não passa impune. Êxodo, capítulo 32, versículo 10. Êxodo 32, 10. Agora, portanto, deixe-me para que se inflame
contra eles a minha ira, e eu os consuma. Mais tarde, farei de ti uma grande nação. Ô Moisés, eu vou matar esse povo todo. E eu vou fazer uma nação que me reconheça e que me adore. E aí em 32 você vai ver Moisés intercedendo por esse povo. E aí você vai ver o que vai acontecendo. Então, Deus iria aniquilar todo o povo. Êxodo 32, 28. 32, 28. Os filhos de Levi fizeram tudo segundo a palavra de ordem proferida por Moisés. E naquele dia morreram mais de 3.000 homens do povo. Já imaginou aquele pessoal que entregou o ouro para fazer o santo? Fez o santo, adorou o santo, e por ter feito e ter adorado, morreu. E se encontraram com o santo? Não. Se encontraram com o santo Anás. Essas questões são muito sérias. Lá em 1 Coríntios, Paulo fala à igreja de Corinto, 6, 9 e 10, Alex. 1 Coríntios. Não erreis. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixei enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam às práticas homossexuais de qualquer espécie. Mas aí nós, lá no nosso país, desde 2009, agora tem a implantação por um partido político de sodomia. Você vê que a sodomia está de pé de igualdade com a idolatria? E se você for lá em Romanos, capítulo 1, de 18 em diante. Romanos, capítulo 1, de 18 em diante. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a vontade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Portanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmos como sábios, perderam completamente o bom senso. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens confeccionadas, conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, o deus bezerro, e répteis. Por esse motivo, Deus os entregou, tais pessoas, à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para que degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a vontade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É o que está escrito lá em Lucas 4:8. Ao Senhor adorarás e só a Ele servirás. O amado de Jesus Cristo, lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21, os ídolos nada mais é das obras da carne, é a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias, tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, que os que as praticam não herdarão o reino dos céus. Quer para o inferno,
sigam os seus líderes religiosos, acompanhem as procissões, cantem, lá vai o morto carregado no caixão. Oh, amados de Jesus Cristo, tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. Lá em Apocalipse capítulo 22, 15. Ficarão de fora. No entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A adoração é um culto, em uma homenagem a Deus. Não é um culto em homenagem a ídolo, a deuses feitos por mãos de homens. Mas não adoramos, pastor, nós só veneramos. Em vez de você estar na presença de Deus, que é Espírito, que é santo, que é poderoso, que é glorioso, fica se encurvando diante de imagens esculpidas e de fotografias. Eu quero dizer para você que esse Jesus que você está lá na frente dele, nunca foi Cristo. Pois lá naquela época não havia fotógrafo e nem máquina fotográfica. Olha o rostinho dele. Olha o rostinho dela, que beicinho. Você vai ver a cara dela lá no inferno quando você estiver lá, porque você passou a sua vida adorando a Deus. Você que aí clama, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora lá da nossa morte. Você está morto como está morta a mãe de Jesus, que ainda não ressuscitou, porque Cristo ainda não veio e não houve ainda a primeira ressurreição. Mas você se deixa levar, se deixa enganar, em vez de adorar, servir, honrar e glorificar o nome do Senhor. Você nasceu com um objetivo, você nasceu com um propósito, você nasceu com uma ordem imperativa. Adoração só a Deus. Você nasceu para o louvor da glória de Deus. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, o zelo é um grande cuidado e preocupação que se dedica a alguém ou algo. Deus, ele tem ciúmes. É um estado emocional, receio de que o ente amado dedique o seu afeto a outro. Israel abandona Deus. Aí chega Jeremias capítulo 2, de 1 a 10. Jeremias 2, de 1 a 10. Eis que a mim chegou a palavra de Deus, a palavra de Yahvé ordenada. Vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: eu me recordo bem do teu profundo e leal amor com minha noiva nos tempos da tua juventude, como recém-casados, estavas apaixonadas por mim e me seguias pelo deserto, por terras áridas e ainda não semeadas. Ora, Israel, meu povo, era sagrado para com Yahvé, com as primícias da sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-los eram considerados agressores e culpados, e, portanto, a desgraça os perseguia até puni-los. A palavra do Senhor. Portanto, ouvi a palavra de Yahvé, ó casa de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim ou em minhas atitudes para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentidos. Ora, eles me questionaram: onde está Yahvé, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barrancos, por uma terra seca e de trevas, por uma terra que ninguém atravessaria e na qual o ser humano não tem condições de viver? Entretanto, eu vos trouxe para a terra prometida, fértil, a fim de que alimentasses e aproveitasses de todos os seus bens, frutos e bens. Contudo, vós adentrastes e profanastes a minha terra e tornastes a minha herança abominável. Os sacerdotes não indagaram por Yahvé, os intérpretes da Torá, da lei, do Sanhedrin, a manutenção das ordenanças, nem me reconhecem. E os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses
imaginários e inúteis. Por isso eu novamente os acuso em juízo, declara Yahvé. E farei denúncias também contra os filhos de vossos filhos, diz o Senhor. Atravessai, pois, o mar até o litoral das ilhas de Quitim, Chipre, e vede, mandai inquirir os beduínos em Quedar, Arábia, e considerai atentamente, observar se já aconteceu na história dos povos algo assim. Versículo 15, Alex. Os leões que rugem e urram contra ele reduzirão a desolação à sua terra. Suas cidades foram queimadas e as deixaram completas, desoladas e desertas. Amados de Jesus Cristo, sem Deus é desertificação. Sem Deus é sem vida. Sem Deus é miséria. Sem Deus é ruína. Porque é Deus o Criador e sustentador de todas as coisas. Postei nesta semana aí nas mídias sobre Dubai. Um povo com muito dinheiro, com muita tecnologia. E promoveu uma chuva artificial. Mas não sabiam o resultado dessa chuva. Pesquisem o que aconteceu em Dubai nesses dias. Sem Deus não tem vida. Ajuntaram ouro de pendentes e brincos da orelha das pessoas e construíram um Deus para colocar o Deus à sua frente. Os deuses feitos por mãos de homens servem como São Longuinho. Quem já foi católico aqui sabe quando perdeu alguma coisa. Enterra São Longuinho de cabeça em um vaso e diz, ô sujeito, eu não vou te tirar daí enquanto você não me mostrar onde está aquilo que eu quero. Quantas mulher feia, quantas mulher feia, quantos homens feios colocaram dentro da lata de arroz pão de Santo Antônio para casar. Só se namorar no escuro. Porque se for no claro, não casa. O cara não tem coragem. A mulher não tem coragem. O que tem o santo com isso? Sabe, é um negócio em que o homem pode manipular o santo. Quando o santo tacou fogo na casa de um irmão aqui, a primeira coisa que ele fez foi parar de dar cachaça e cigarro para o santo. Deus não se pode manipular. O que Deus diz é. O que Deus manda tem que ser obedecido. Mas as pessoas querem Deus que diz, eu faço assim, eu não faço assim, se você quiser desse jeito. Ou você faz a vontade de Deus. Você não faz a vontade de Deus. Você viu que é obras da carne a idolatria. Mas a adoração é fruto do Espírito. É obra de Deus. O apóstolo Paulo disse, vivo não, mas eu, mas Cristo vive em mim. E nós falamos aí na quarta-feira passada sobre a imoralidade sexual. E fazer sexo com uma meretriz é macular o corpo de Jesus Cristo, que vive e habita dentro do nosso ser. Ou você vai dizer, sai aí por 5 minutos que eu vou numa rapidinha aqui, aí depois o senhor volta. A coisa é séria. A coisa é muito séria. Ou amados do Senhor Jesus Cristo aqui, vários textos. A veneração é algo que distancia o homem de Deus. Há alguns textos aqui que eu convido os irmãos a escreverem e a lerem em casa. Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Êxodo,
capítulo 20, versículo 5. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 23 e 24. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 16. Se você puder ir escrevendo aí, Alex, e deixando essa relação aí no monitor, eu te agradeço. Assim, aqueles que não acompanham com rapidez possam ter mais tempo para. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 19. Josué 24, 19. Salmos 79, 5. Salmos 79, 5. Salmos 78, 58. Salmos 78, 58. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. 1 Coríntios capítulo 6, 19 e 20. E 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Aqui há alguns textos que também falam sobre a idolatria. E eu queria que, para terminar, Alex, você colocasse aí para mim Efésios capítulo 5, versículo 5. Efésios 5, 5. Porquanto podeis estar bem certos disto. Ó, você que é praticante de tais atos e quer ir no céu, e dá cestas básicas, e faz caridade, e reza o terço, decore salteado de frente para trás, de trás para frente, e joga esse terço fora, endireite seu caminho e venha para Jesus, porque senão você vai para o inferno. Porquanto podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra. A ganância tem tudo a ver com a idolatria. Tem herança no reino de Cristo e de Deus. Deixa eu repetir esse texto. Fique bem claro a todos os presentes e os que me acompanham nas mídias. Porquanto podeis estar bem certo disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Você pode continuar vivendo do jeito que você quer, porque você tem livre arbítrio. Você pode achar o que você quiser, pode brigar com quem quiser. Um dia você vai comparecer diante de Deus para prestar conta da sua vida. E se ouviu a Deus, adorou a Deus, mudou a sua vida, nasceu de novo e procurou andar humildemente diante de Deus, em retidão, obedecendo a Deus, por certo, naquele grande e terrível dia ouvirás: vinde, bendito de meu Pai, no pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Mas se você acha tudo isso que foi dito aqui besteira, continue vivendo a sua vida da forma como você quer. Saiba, porém, disso: lá no inferno não tem cachaça. Lá no inferno não tem churrasco. Lá no inferno não tem gandaia. Lá no inferno não tem funk. Lá no inferno é choro e ranger de dentes. E ainda que você tenha sido membro de igreja há muitos anos e diga para Deus que você
no seu imaginário, merece o céu, ouvirás da boca dele, Deus, não da minha, da boca dele: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, aproveite bem a sua vida, curta bem, aproveita de tudo que a vida dá, porque lá no inferno, que é eterno, não vai ter nada disso. Ou endireita a sua vida, adore, exalte, glorifique ao Senhor, aproxime-se dele, procura aprender da sua santa palavra. Não vá à igreja para ser alimentado, vai à igreja para adorar e se derramar diante de Deus, porque na sua semana você buscou, adorou, serviu, glorificou e exaltou o nome de Deus. E chega aqui lá na igreja, carregado, mas carregado de coisas boas, nobres, santas e eternas, e se derrame diante de Deus. Aproxime-se de Deus. Ele diz: chegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Nada de que é imoral, nada do que é feito pelo homem nos arremete para Deus. Pelo contrário, nos arremete para o fogo do inferno. Tende cuidado de ti mesmo, examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não vá pela cabeça dos outros. Busque a Deus, sirva a Deus, adore a Deus, testemunhe de que Deus faz parte do seu ser e da sua vida, e viva para o louvor da glória de Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por ter podido estar na sua casa mais uma vez. De ter podido, Senhor Deus, aprender do Senhor na tua palavra, na fonte de vida eterna, acerca do que agrada e do que desagrada ao Senhor. Que tenhamos mais discernimento e conhecimento e fé e esperança, e procuremos a cada dia melhorarmos, aprimorarmos-nos pela tua palavra e fazer a tua vontade e honrar e bendizer e glorificar o teu santo e eterno nome. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém.